Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Essa manhã de quarta-feira, o Senhor me colocou no coração uma palavra de conforto, uma palavra de fé. No Salmo 91, no versículo 15, a palavra de Deus vai dizer: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui o Senhor promete estar com aquele que o invoca quando ele estiver na angústia. O salmo que a gente citou agora, o Salmo 91, ele é o salmo, acho que junto com o Salmo 23, eu acho que são os salmos mais conhecidos que existem. Muita gente, até gente que até não crê na palavra, mas acha que a palavra de Deus é a palavra de Deus, pega esse Salmo 91 e deixa ele aberto na sala. Muita gente faz isso, de várias religiões. Abre e coloca lá porque é um salmo de proteção. É porque o ser humano, nós somos seres que estão sujeitos ao medo. O medo é comum. Depois que o homem caiu, alguns sentimentos ruins eles começaram a fazer parte da nossa natureza. E o medo é um deles. Então é comum a gente ter medo. Só que aquele que confia no Senhor, aquele que habita no esconderijo do Senhor, como diz esse salmo, porque é um salmo de proteção, de livramento, mas a maioria esquece que esse salmo é para aquele que habita na presença de Deus. Tem gente que não está nem aí para a presença de Deus, nunca buscou a presença de Deus, nunca se importou em querer saber sobre a presença de Deus, mas quer proteção. Ela não quer viver desprotegida. Só que o salmo ele é direcionado para aquele que, lá no comecinho, no primeiro versículo, vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, o salmista vai dizer que aquele que faz morada no esconderijo do Altíssimo, esse diz que Deus é o seu Senhor. Faz dele a fortaleza, faz dele o esconderijo, faz dele a sua confiança. Para esse, Deus promete livramento. Aí o salmo vai continuar e vai falar de vários livramentos. Mas para aquele que tem amor à presença de Deus, que busca a presença de Deus, não é para aquele que só conhece o salmo. No versículo 14, como a gente leu primeiro o versículo 15, mas no versículo 14 vai dizer assim, ó: porque tão encarecidamente me amou. Deus falando, porque me amou. Não é porque conhece o salmo, não é porque deixa o salmo aberto em cima da sala. Não. É porque encarecidamente amou a presença de Deus.
também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Você conheceu o nome de Deus? Conhecer o nome de Deus não é saber que o nome de Deus é Jesus. Deus, ele tem outros, ele se apresenta com outros nomes, conforme os seus feitos. Ele é provisão, ele é Jirê, o Deus que provê. Ele é Rafá, o Deus que cura. Ele é Tsekenu Yavé, o Deus que é justiça. Ele é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus, ele se apresenta de vários nomes, conforme seus feitos. Mas o que o texto fala aqui é que conhecer o nome de Deus é conhecer a presença de Deus, conhecer quem Deus é. Então, se nós conhecemos o nome de Deus, conhecemos a presença dele, a pessoa dele. Ele nos promete ser o nosso livramento. Ele nos promete estar conosco na angústia. Eu separei outro salmo que não é tão conhecido, mas que no momento de aflição, Davi, que eu acho que é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, né? Depois de Jesus, eu acho que Davi é um dos mais conhecidos. Ele foi conhecido, se tornou grande porque ele derrubou um gigante, derrubou Golias. E muita gente, quando lembra de Davi, lembra que ele foi o menino que derrubou o gigante. Só que Davi derrubou aquele gigante não por causa da sua capacidade, não por causa da sua força, porque aos olhos humanos ele era só um menino que tinha ali por volta de 16 anos. Mas como o texto fala na passagem que ele derrubou esse gigante, ele diz que vai não em nome de outra pessoa, não por causa da sua força, como o Golias foi através da sua força, do seu tamanho, mas ele disse que iria em nome do Senhor. E aqui a gente aprende que quando a gente está em nome de Deus, quando a gente vive na presença de Deus, a gente está perto de Deus, tudo se torna pequeno. Os adversários, os gigantes, eles se tornam pequenos. Quanto mais perto de Deus você fica, menor fica o seu inimigo. Porque o poder vem de Deus, a capacitação vem de Deus. Só que Davi, ele também passou por muitos momentos de angústia. Não foi só momento de vitória, de glória, de derrubar gigante, de matar 10.000, como a Bíblia vai dizer que Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000. Não foram só momentos de glória, foram muitos momentos de perseguição e de angústia. E um dos momentos de perseguição e angústia que ele passou foi quando o seu filho Absalão se rebelou contra ele, quis tomar o trono dele, quis matar ele. E nessa passagem, nesse período, ele escreveu o Salmo de número 3, que vai dizer assim, ó: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Meu irmão, se coloca no lugar de Davi, que era um rei, que era foi o maior de todos os reis, e estava numa situação onde ele estava fugindo
de Jerusalém para não ser morto pelo próprio filho. Aí você se coloca na situação dele. Talvez você tenha passado ou esteja passando por uma situação parecida, de estar sendo perseguido, de estar sendo humilhado, esquecido por todos. Porque aqui olhavam para Davi e diziam, como o texto vai dizer: muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele. Muitos diziam para Davi que Davi estava perdido, que era o final da linha para ele, que tinha acabado. Mas Davi, ele vai responder a esses questionamentos, a essa perseguição, a essa angústia. No versículo 3 ele vai dizer assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Aos olhos de todo mundo eu estou perdido, aos olhos de todo mundo acabou para mim, mas tu és o meu escudo. Tu és para mim um escudo. A minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Ei, é só você clamar. Se você faz do Senhor a sua fortaleza, a sua segurança, o seu socorro, o seu esconderijo, é só abrir a boca. O inimigo pode tentar te segurar, ele pode tentar te amarrar, ele pode amarrar tuas mãos, teus pés, mas ele não pode tapar a tua boca. Ainda que ele tente tapar a tua boca, a tua alma pode clamar. E se você clamar, Deus ouvirá e te socorrerá, como socorreu Davi. No versículo 5 ele vai dizer assim: eu me deitei e dormi. Aí você pode pensar: Davi deitou e dormiu? Foi, meu irmão, ele deitou e dormiu. Depois ele se acordou. E se acordei porque o Senhor me sustentou. O Senhor é socorro, Ele é segurança. Ele te dá alívio para você dormir. Deitar, dormir, descansar e se levantar no meio da tribulação, no meio da perseguição, no meio da angústia. Versículo 6: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Davi diz que não tem medo de 10 mil. E o interessante é que ele já tinha matado 10 mil. Saul tinha matado 1000 e ele tinha matado 10 mil. Só que ele estava no momento de glória, no momento de vitória, de ascensão. Aqui ele está no momento de angústia, de desespero, de fuga. E ele diz: eu não vou ter medo de mais 10 mil. Pode vir mais 10 mil, porque o Senhor me sustentou, o Senhor me segurou. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste o dente aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então que o Senhor já falou aqui. Eu tinha separado um outro salmo, mas o Senhor já falou tudo que Ele tinha para falar aqui. Ele é socorro bem presente na angústia, e você pode descansar à sombra do Onipotente, porque você disse: Ele é o meu Senhor, como o Salmo 91 diz. Você não só conheceu o Salmo, você não só abriu o Salmo e colocou ali aberto na sala, você fez do Altíssimo a tua morada, a tua dependência, o teu esconderijo. Você pode clamar e dizer: Senhor, me socorre, que o Senhor te socorrerá. É o que o Senhor tem para ti essa manhã.